A chuva batia forte no asfalto do estacionamento do Centro Médico St. Jude, mascarando o som de uma carreira se despedaçando em 1000 pedaços. 10 minutos atrás, Maya Brooks havia ignorado uma ordem direta e salvado a vida de um homem. Agora, ela estava parada na calçada, segurando uma caixa de papelão, contendo um estetoscópio, uma planta suculenta meio morta e uma carta de demissão assinada pelo chefe de medicina. Ela pensou que o pior tinha passado. Pensou que iria simplesmente para casa e choraria. Ela estava errada. O chão começou a vibrar quando uma comitiva de 10 Chevrolet Suburbans pretos foscos dobrou a esquina, encurralando-a contra a calçada. A janela escurecida do veículo da frente abriu-se e o pesadelo começou de verdade. O St. Jude's Medical Center, no centro de Seattle, não era o tipo de lugar onde milagres aconteciam. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam quando seu seguro expirava. Um labirinto de concreto que cheirava antisséptico e desespero. Para Maya Brooks, uma enfermeira novata de 23 anos que havia se formado há apenas 6 meses, era um campo de batalha. Ela era a enfermeira mais jovem da ala cardíaca do 4º andar, uma distinção que lhe rendia os piores turnos, os pacientes mais difíceis e o desprezo constante da enfermeira-chefe, uma mulher chamada Beatrice, que tinha a cordialidade de uma geleira. "Brooks", gritou Beatrice, batendo com uma prancheta no balcão da enfermaria. "Quarto 412, verifique os sinais vitais do John Doe. E pelo amor de Deus, não fale com ele. Ele está agitado." Maya ajeitou o uniforme, empurrando uma mecha de cabelo escuro para trás da orelha. "O cara que a polícia trouxe. Achei que ele estivesse estável. Ele está estável. Ele também é rude, recusa-se a dizer seu nome e cheira como se tivesse saído de um pântano. Apenas faça seu trabalho e não seja processada." Beatrice voltou-se para o computador, dispensando Mia com um movimento do pulso. Maya suspirou, pegou o prontuário e seguiu pelo corredor escuro. Eram 2 horas da manhã de uma terça-feira. O hospital estava silencioso, exceto pelo bip rítmico dos monitores e pelo zumbido distante do sistema de climatização. O quarto 412 ficava no fim do corredor, isolado dos demais. Quando Mia empurrou a porta, o quarto estava escuro, iluminado apenas pelo brilho do monitor de sinais vitais. O paciente estava imóvel, sua silhueta grande e imponente, mesmo na cama de hospital. Ao se aproximar para verificar o soro, ela o viu pela primeira vez. Ele era mais velho, talvez na casa dos 50 anos, com cabelos da cor de lã de aço e um rosto esculpido em granito. Uma cicatriz grossa e irregular ia da orelha esquerda até a clavícula. Seus olhos estavam fechados, mas a tensão em sua mandíbula indicava que ele não estava dormindo. "Bom dia", Maya sussurrou, mantendo a voz suave. "Vou apenas verificar sua pressão arterial." Os olhos do homem se abriram rapidamente. Eram cinzentos, penetrantes e assustadoramente alertas. Ele não se parecia com os vagabundos ou viciados em drogas que costumavam receber no John. Ele parecia um predador preso em uma armadilha. "Onde estou?" Sua voz era rouca e áspera. "St. Jude, St. Seattle", disse Maya, enrolando o manguito em seu braço. Seu bíceps era duro como pedra, o que era surpreendente para um homem em uma cama de hospital. "Você desmaiou perto das docas. A polícia o trouxe para cá." "Polícia", ele zombou, com um tom amargo. Ele tentou se sentar, mas fez uma careta, segurando o peito. "Ei, calma", disse Maya, empurrando gentilmente o ombro dele para baixo. "Você tem 3 costelas quebradas e uma suspeita de arritmia. Precisa ficar deitado." O homem olhou para ela, analisando seu rosto com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Ele olhou para o crachá dela. "Brooks, esse é o seu nome?" "Enfermeira Brooks", ela corrigiu gentilmente. "E você é?" Ele hesitou, seus olhos se voltando para a porta. "Smith? Pode me chamar de Smith." Era uma mentira ruim, mas Maya não insistiu. "Nessa ala, você aprende a não fazer perguntas cujas respostas não quer ouvir." Ela terminou seus exames observando que a frequência cardíaca dele estava ligeiramente elevada, 105 bpm, mais estável. "Ok, Sr. Smith, tente descansar. O Dr. Finch fará suas rondas em 1 hora." Ao ouvir o nome do médico, a mão do homem se estendeu, agarrando o pulso de Maya. Seu aperto era de ferro. Finch, o alto, cabelo ralo, olhos nervosos. Mia ficou surpresa. "O Dr. Finch é o médico de plantão esta noite." "Sim. Você o conhece? Escute-me." O homem sibilou, puxando-a um pouco para mais perto. "Se meus sinais vitais caírem, se os monitores ficarem vermelhos, não deixe ele me tocar." "Sr. Smith, o Dr. Finch é um cardiologista qualificado. Ele é um charlatão."
O homem rosnou, soltando o pulso dela. E ele está na folha de pagamento. Folha de pagamento? De quem? Apenas observe os monitores, Brooks. O homem virou a cabeça para o lado, fechando os olhos. E verifique a dosagem naquela bolsa de soro. Tem cheiro de amêndoas. Maya franziu a testa. Ela olhou para a bolsa de soro. Era soro fisiológico padrão. O soro fisiológico não tinha cheiro, mas a paranoia do homem a deixou inquieta. Ao sair da sala, ela sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Ela voltou para a enfermaria, com a mente a mil. Beatrice, que internou o cara do 412. Beatrice não tirou os olhos do romance. Unidade de emergência 4. Por quê? Ele é paranoico. Disse que o Dr. Finch está na folha de pagamento e acha que sua intravenosa foi adulterada. Beatrice riu. Um som seco e estridente. Ele é um psicótico, Brooks. Provavelmente não está tomando seus remédios. Finch é sobrinho do administrador do hospital, Clive Patrick. Ele é intocável. Não espalhe boatos, a menos que queira ficar lavando penicos no porão. Mia sentou-se, mas não conseguia se livrar daquela sensação. Ela abriu o arquivo digital do paciente. John Doe internado às 23 horas. Sintomas: síncope, trauma torácico. Ela olhou para o registro de medicamentos. O Dr. Finch havia prescrito um sedativo Midolam para ser administrado às 2h30 da manhã, caso o paciente estivesse inquieto. Eram 2h25 da manhã. Maya olhou para o corredor. O Dr. Adrian Finch estava saindo da sala de descanso, ajeitando seu jaleco branco. Ele era exatamente como o paciente havia descrito. Cabelo ralo, olhos inquietos, suor brilhando no lábio superior. Apesar do ar frio, ele não caminhava como um médico em ronda. Ele caminhava como um homem com um segredo. Ele se dirigiu diretamente para o quarto 412. Os instintos de Mir, aprimorados por ter crescido com um pai que era um ex-policial paranoico, gritavam para ela. Ela se levantou. "Aonde você está indo?" perguntou Beatrice. "Esqueci de verificar a saturação de oxigênio dele." Maya mentiu, pegando um oxímetro de pulso e correndo atrás de Finch. Ela chegou à porta do quarto 412 no momento em que Finch estava entrando. A porta estava entreaberta. Ela não entrou. Espreitou pela fresta. O Dr. Finch estava em pé, ao lado do paciente, com uma seringa na mão. Ele não estava verificando o prontuário. Não estava conversando com o paciente. Ele estava injetando algo na porta 4, mas não havia limpado a porta. Era apressado, desajeitado. "Hora de dormir, almirante", Finch sussurrou. "Almirante." O homem na cama, Smith, estava grogue, mas bateu na mão de Finch. "Saia daqui." Finch empurrou o êmbolo para baixo. Maya invadiu o quarto. "Dr. Finch." Finch deu um pulo, quase deixando cair a seringa. Ele se virou, com o rosto pálido. "Enfermeira Brooks, o que você está fazendo?" "Eu dei ordens estritas para que fosse mantida a privacidade." "Eu ouvi um alarme." Maya gaguejou, seus olhos se voltando para a seringa. Finch rapidamente a guardou no bolso. "O que você administrou?" "Um sedativo." Ele estava agitado. Finch respondeu bruscamente, tentando recuperar a compostura. "Saia agora." Maya olhou para o monitor. A frequência cardíaca estava subindo. Simt div desmit, simt tris desmit, simt cheter desmit PSI. "A frequência cardíaca dele está subindo", disse a doutora Maya, aproximando-se da cama. O paciente estava ofegante, segurando a garganta. "Parece uma reação alérgica ou intoxicação." "É um ataque de pânico", gritou Finch, com o suor escorrendo pelo rosto. "Saia da sala, enfermeira." "É uma ordem." Bip! O monitor disparou. A forma de onda na tela ficou caótica. "Taquicardia ventricular. Ele está entrando em VTEC." Maya gritou. Ela correu para o lado da cama, apertando o botão de código azul na parede. "Não toque nele." Finch se lançou sobre ela, agarrando seu braço. "Deixe a natureza seguir seu curso." Ele é um DNR." "Ele não é um DNR." Maya empurrou o Finch para trás. Ela era menor, mas a adrenalina lhe deu força. "Eu vi o prontuário dele há 5 minutos. Código completo. Acabei de atualizá-lo verbalmente." Finch gritou com a voz embargada. "Eu sou o médico assistente. Estou declarando a hora da morte. Ele ainda não está morto." Os olhos do paciente reviraram para trás. Ele convulsionou uma vez, depois ficou mole. O monitor ficou em linha reta. Um tom longo e agudo encheu a sala. "Asistolia, parem o código", ordenou Finch, ofegante. "Acabou." Maya olhou para o homem na cama. Este almirante. Ela viu a cicatriz em seu pescoço. Ela viu a luta dentro dele e viu Finch, um homem que cheirava a medo e culpa, tentando deixá-lo morrer.
Não, disse Maya. Com licença. Os olhos de Finch se arregalaram. Eu disse não. Maya pulou na cama, montando no paciente corpulento. Ela entrelaçou os dedos, travou os cotovelos e jogou todo o seu peso sobre o peito dele. Crack! Segurança! Gritou Finch para o corredor. Chamem a segurança! Esta enfermeira está agredindo um cadáver. Maya o ignorou. 1, 2, 3, 4. Ela bombeava com força e rapidez, seguindo o ritmo para mantê-lo vivo. Vamos, Smith. Não morra. A porta se abriu. Beatrix estava lá, de boca aberta, seguida por 2 seguranças corpulentos. Tirem-na daqui! Gritou Finch. Ela enlouqueceu. Tragam o carrinho de emergência, gritou Maya sem quebrar o ritmo. Epinefrina 1 miligramo carregada a 200. Não tragam esse carrinho aqui. Finch bloqueou a porta. Beatrice. Maya olhou para cima, com o suor ardendo nos olhos. Se você não pegar o carrinho e esse homem morrer, e a autópsia mostrar o que Finch acabou de injetar nele, você será cúmplice de homicídio. A sala ficou em silêncio por uma fração de segundo. Beatrice olhou para Finch. Ela viu o suor, as mãos trêmulas. Ela olhou para Maya, bombeando o peito de um homem que estava ficando azul. Beatrice se moveu. Ela empurrou Finch para o lado com uma jogada que deixaria um jogador de hóquei orgulhoso. Carro de emergência agora. A equipe se aglomerou. Os seguranças hesitaram, sem saber a quem dar ouvidos, mas o momento havia mudado. Medidas para salvar vidas tiveram precedência sobre a política. Carregando. Um terapeuta respiratório bateu as almofadas no peito do paciente. Liberado. Mia levantou as mãos. Bum! O corpo arqueou na cama. O monitor permaneceu com uma linha reta. Retomar compressões. Maya mergulhou de volta. Seus braços ardiam. Suas costas gritavam. Empurrar. Episódio. Administrado. Finch estava no canto ao telefone, sussurrando freneticamente. Ela está interferindo. Sim. Desça daqui agora. 2 minutos se passaram. Pareceram 2 horas. Verificar o ritmo. Beatrice gritou. Maya parou sem fôlego. Todos olharam para a tela. Nada. Deu o caso como encerrado. Finch sorriu com desdém, dando um passo à frente com uma expressão presunçosa voltando ao rosto. Hora da morte. 2 horas e 35 minutos. Bip. Uma pausa. Bip. Bip. Um ritmo sinusal irregular, fraco, mas inegável, apareceu na tela verde. Temos pulso. O terapeuta respiratório gritou. A frequência cardíaca é 60/40, mas está aumentando. Maya desabou contra a parede, deslizando até o chão. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ela olhou para o paciente. Seu peito subia e descia sozinho. Ele estava vivo. O Dr. Finch ficou paralisado. Ele olhou para o monitor, depois para Ma. O olhar que ele lançou a ela não era apenas raiva. Era ódio. Ódio puro e sem adulteração. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Finch sussurrou baixo o suficiente para que apenas Mia pudesse ouvir. Você não salvou uma vida, Brooks. Você acabou com a sua. 5 minutos depois, o paciente estava estabilizado e foi transferido para a UTI. Maya ainda estava na sala 412, limpando os restos do código, quando o alto-falante chiou. Enfermeira Maya Brooks, compareça imediatamente ao escritório do administrador. Enfermeira Maya Brooks, administração. Eram 2 horas e 45 da manhã. A administração não estava aberta às 2 horas e 45, a menos que o administrador, Clive Patrick, já estivesse no prédio. Maya respirou fundo, pegou seu estetoscópio, saiu da sala, passando pelos rostos atônitos de seus colegas. Beatrice não olhou para ela. Mia sabia que estava caminhando para sua execução. Ela só não sabia que o carrasco não seria o único a esperá-la. A viagem de elevador até o 12º andar foi silenciosa e sufocante. O ar ficou mais fresco, mais limpo e cheirava menos a alvejante e mais a um caro polidor de mogno quanto mais Mir subia. O 12º andar era o reino administrativo, um lugar que poucas enfermeiras viam, a menos que estivessem recebendo um prêmio ou uma carta de demissão. Maya saiu para um corredor com carpete luxuoso. No final, havia um conjunto de portas duplas de carvalho. Clive Patrick, administrador do hospital. Ela bateu. Entre. A voz era suave, culta e totalmente desprovida de calor. Mia empurrou as portas. O escritório era enorme, com vista para o horizonte chuvoso de Seattle. Clive Patrick estava sentado atrás de uma mesa que custava mais do que o empréstimo estudantil de Mir. Ele era um homem pequeno, com cabelos grisalhos e um terno que lhe caía perfeitamente. Ao lado da janela, girando um copo de líquido âmbar, estava o Dr. Adrian Finch. Finch não parecia mais assustado. Ele parecia triunfante. Senhora Brooks, disse Patrick, sem tirar os olhos de um arquivo em sua mesa.
Por favor, sente-se. Maia permaneceu em pé. Prefiro ficar em pé, senhor. Patrick finalmente ergueu os olhos. Seus olhos eram como contas de vidro preto. Como desejar. Você sabe por que está aqui? Porque salvei a vida de um paciente depois que o Dr. Finch tentou deixá-lo morrer, disse Maia, com a voz levemente trêmula, mas o queixo erguido. E porque o Dr. Finch administrou uma substância desconhecida a esse paciente imediatamente antes de sua parada cardíaca. Finch zombou, tomando um gole de sua bebida. Acusações descabidas de uma novata histérica. Eu lhe disse, tio. Com licença. Administrador Patrick. Ela estava maníaca. Ela me agrediu. Patrick suspirou, fechando o arquivo. Maia, o São Judas, se orgulha de seu protocolo, ordem e hierarquia. Hoje à noite você violou os 3. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa. Era uma ordem de não reanimar. Estava assinada por John Doe. O paciente assinou isso ao dar entrada. Patrick mentiu. A tinta parecia fresca. A assinatura era um traço trêmulo que não se parecia em nada com a caligrafia firme que o paciente usara para assinar os formulários de consentimento de admissão que Mia vira anteriormente. Isso é uma falsificação, disse Mia sem rodeios. Ele me disse explicitamente que queria viver. Ele lutou contra o Dr. Finch. O Dr. Finch estava administrando um sedativo paliativo para facilitar a morte de um paciente terminal. Continuou Patrick, ignorando-a. Você, no entanto, quebrou as costelas de um homem. Você traumatizou uma alma moribunda e minou a autoridade de um médico assistente na frente da equipe e da segurança. Ele está vivo, gritou Maia. Ele está na UTI. E agora? Como ele pode estar terminal se está se recuperando? Patrick se levantou. A máscara agradável caiu. Ele está vivo porque você interferiu na natureza, mas isso não vai durar muito. Ele tem complicações. A ameaça pairava no ar, pesada e venenosa. Isso não vai durar muito. Eles iriam matá-lo. Eles iriam terminar o que Finch começou. Você está me demitindo, disse Maia, percebendo a situação. Demissão por justa causa, má conduta grave, insubordinação, agressão. Patrick enumerou com os dedos. E com efeito imediato, sua licença de enfermagem está suspensa. Você não trabalhará mais em Seattle. Na verdade, duvido que você trabalhe em uma clínica veterinária. Ele jogou um envelope sobre a mesa. Seu último cheque. A segurança irá acompanhá-la até seu armário para recolher seus pertences pessoais. Você está proibida de entrar nas instalações. Se você pisar na propriedade do St. Jude's após 10 minutos a partir de agora, será presa por invasão. Maia olhou para o cheque. Era dinheiro para calar a boca ou dinheiro para morrer de fome. Ela olhou para Finch. Ele estava sorrindo. Um sorriso cruel e falso. Adeus, enfermeira Brooks. Talvez você possa tentar trabalhar no varejo. Maia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela pegou seu crachá de identificação do uniforme, jogou-o com força sobre a mesa de mogno, deixando um arranhão. Isso não acabou, ela sussurrou. Aquele homem na UTI. As pessoas virão buscá-lo. Patrick riu. Ele é um sem-teto desconhecido, Brooks. Ninguém virá buscá-lo. E ninguém virá buscá-la. Maia se virou e saiu. Ela não bateu a porta. Ela a fechou suavemente, selando seu destino. 10 minutos depois, ela estava parada na chuva. A chuva em Seattle era fria, mas o medo no estômago de Meyer era mais frio ainda. Ela estava parada na calçada do estacionamento dos funcionários, Zona C. Era o estacionamento mais distante da entrada do hospital, mal iluminado e cercado por uma densa área de mata não cuidada. Eram 3h15 da manhã. Nos braços, ela segurava uma caixa de papelão encharcada, seu estetoscópio, uma caneca com os dizeres "A melhor enfermeira do mundo", uma foto de seus pais e a carta de demissão. Ela procurou as chaves do carro. Ela dirigia um Honda Civic 2014 surrado que precisava de uma oração para ligar nas manhãs frias. O que eu faço? Pensou ela. Não posso ir à polícia. Patrick é dono do comissário de polícia. Todos sabem disso. Se eu for à imprensa, eles vão me enterrar com processos judiciais antes mesmo da história ser publicada. Ela destrancou a porta do carro. Vroom! Um ruído baixo vibrou através das solas de seus tênis. Não era um trovão. Eram motores. Motores grandes. Maia congelou. Ela olhou para a entrada do estacionamento. Faróis cortavam a chuva. Não um par, muitos. Um Chevrolet Suburban preto, com vidros escuros, dobrou a esquina. Estava se movendo rápido, rápido demais para uma zona hospitalar. Era seguido por outro e outro, um comboio. Maia deixou cair as chaves. O SUV da frente parou bruscamente bem na frente do seu Honda, bloqueando-a.
O segundo parou atrás dela. Os outros se espalharam, criando um perímetro de aço e borracha, bloqueando a saída e a entrada do hospital. Não eram carros da polícia. Não havia sirenes, nem luzes azuis e vermelhas piscando. Eram carros fantasmas, com placas do governo ou do cartel. Finch, pensou ela, com o pânico tomando conta de sua garganta. Ele não queria apenas que eu fosse demitida. Ele queria me silenciar. Ela recuou, deixando cair a caixa. A caneca se estilhaçou no asfalto. Ela recuou até que sua coluna bateu no tijolo molhado da cabine de segurança. As portas dos SUVs se abriram em perfeita sincronia. Homens saíram. Eram gigantes vestidos com roupas civis táticas, calças cargo escuras, jaquetas cinza justas e botas pesadas. Eles se moviam com uma graça fluida assustadora. Eles seguravam armas, carabinas de cano curto, mantidas baixas, mas prontas. Eles ignoraram a chuva. Ignoraram o segurança que tinha espetado a cabeça para fora da cabine e rapidamente se tinha escondido lá dentro, trancando a porta. Estavam a olhar para ela. Por favor, sussurrou Maya, levantando as mãos. Não contei a ninguém. Não vou contar a ninguém. Um homem do veículo da frente deu um passo em frente. Era diferente dos outros. Não tinha uma espingarda. Tinha uma arma no coldre à cintura. Ele era alto, afro-americano, com a cabeça raspada e a barba aparada com precisão geométrica. Seu rosto era severo, mas seus olhos não eram selvagens como os de um pássaro. Eles eram calculistas, calmos. Ele caminhou diretamente em direção a ela. Parou a 1 metro de distância. A chuva escorria em sua jaqueta. Você é Maya Brooks? Sua voz era grave, autoritária. Maya assentiu, incapaz de falar. Ela fechou os olhos com força, esperando o tiro. Desculpe, mãe. Desculpe, pai. Olhe para mim, ordenou o homem. Maya abriu os olhos. Sou o comandante Silas Graves, da Marinha dos Estados Unidos, Grupo de Guerra Especial, disse ele. Ele enfiou a mão no casaco. Maya recuou. Ele tirou um tablet, não uma arma. Ele tocou na tela e virou-a na direção dela. Era uma transmissão ao vivo, uma imagem de câmera de segurança, mas não do estacionamento. Era dentro do hospital, dentro da UTI. O vídeo mostrava o quarto 412, mas era uma zona de guerra. 4 homens com o mesmo equipamento tático dos que estavam no estacionamento estavam de guarda ao redor da cama do desconhecido. O Dr. Finch era visível no canto da tela, encurralado contra a parede por um dos operadores, parecendo aterrorizado. Este é o homem que você salvou? Perguntou Graves, apontando para o paciente na tela. Sim, respondeu Mia. Sr. Smith. O nome dele não é Smith, disse Graves, com um leve sorriso nos lábios. O nome dele é Almirante Thomas Havoc Sterling, ex-membro da equipe SEAL 6, atual diretor de operações de inteligência naval da costa do Pacífico. Mir ficou boquiaberta. O morador de rua, o cara com a cicatriz irregular. Perdemos contato com o almirante há 18 horas, continuou Graves, com um tom de voz firme. Seu sinalizador apagou. Estamos vasculhando a cidade, procurando por ele. Acabamos de captar um sinal localizado do rastreador subcutâneo dele. Ele foi ativado quando o coração dele parou e voltou a bater. Graves se inclinou para mais perto. Os dados do rastreador nos dizem que o coração dele parou por 2 minutos. Também nos dizem que a única razão pela qual ele voltou a bater foi porque alguém se recusou a parar a RCP. Ele olhou para as mãos de Mir. Elas ainda tremiam. O almirante Sterling está acordado, disse Graves. Ele está grog. Ele está drogado e irritado, mas está pedindo uma coisa. O quê? Maya sussurrou. A enfermeira, disse Graves. Ele disse, traga-me a novata com o bom gancho de direita. É você? Maya assentiu lentamente. Eu quebrei as costelas dele. Ele já passou por pior. Graves descartou. Senhora, vamos retirar o almirante imediatamente. Esta instalação está comprometida. Acreditamos que a tentativa contra sua vida foi um trabalho interno orquestrado por uma empresa militar privada utilizando funcionários do hospital. Graves apontou para a porta aberta do carro à frente. O interior era de couro, aconchegante e iluminado pelo brilho suave dos equipamentos de comunicação. Precisamos que você venha conosco, disse Graves. Eu? Por quê? Porque o almirante se recusa a deixar qualquer membro da equipe do hospital tocá-lo. Ele não nos deixa movê-lo até que a enfermeira Brooks autorize o transporte. E, francamente, mãe, você acabou de se tornar um alvo para as pessoas que tentaram matá-lo. Se a deixarmos aqui, estará morta ao amanhecer. Maya olhou para a caneca quebrada no chão. Ela olhou para o hospital que acabara de descartá-la como lixo. Ela olhou para os 10 SUVs pretos cheios dos homens mais mortíferos do planeta, esperando por sua decisão.
Ela olhou para Graves. Posso levar minha planta? Graves piscou, depois olhou para a suculenta meio morta na caixa molhada. Pegue a planta, mãe. Partiremos em 30 segundos. Maya pegou a suculenta. Graves abriu a porta traseira para ela. Ao entrar no enorme veículo, ela viu as portas do hospital se abrirem. Clive Patrick e 2 seguranças correram para a chuva. Patrick parecia furioso. Ele viu o comboio, ele viu os homens armados. Ele viu Maya sentada na parte de trás do SUV da frente. Patrick marchou em direção a eles. O que significa isso? Esta é uma propriedade privada. Vou chamar a polícia. Graves nem se virou. Ele simplesmente levantou 2 dedos para o operador que estava mais próximo de Patrick. O operador levantou seu rifle, não para atirar, mas para bloquear. Ele se colocou no caminho de Patrick como uma parede de tijolos. Graves subiu no banco do passageiro e ligou o rádio. Comando a todas as unidades. O pacote está seguro, o ativo está seguro. Estamos saindo do ninho. O tempo estimado de chegada ao abrigo Alfa é de 20 minutos. Ele se virou para olhar para Mia no banco de trás. Aperte o cinto, enfermeira Brooks. Agora você faz parte da Marinha. O motor rugiu. O comboio saiu do estacionamento, os pneus espirrando água nos sapatos italianos caros de Clive Patrick, que ficava impotente na chuva. Enquanto aceleravam na rodovia, Maya olhou pela janela. Ela não estava apenas deixando seu emprego. Ela estava deixando sua antiga vida. Comandante, ela perguntou com a voz firme. Sim, senhora. Dr. Finch. Ele injetou algo no almirante. Cianeto, talvez. Ou um paralisante. Graves tocou em seu fone de ouvido. Entendido. Temos a seringa. Nossa equipe médica está analisando. E não se preocupe com o Dr. Finch. Por quê? Por que, disse Graves, observando as luzes da cidade se misturarem. Assim que estabilizarmos o almirante, ele vai querer ter uma conversa muito longa e muito particular com o Dr. Finch. E o almirante não é um homem que acredita em processos por negligência médica. Maya recostou-se. Pela primeira vez em 1 hora, ela se sentiu segura. Mas a segurança era uma ilusão. Porque as pessoas que queriam o almirante Sterling morto não eram apenas administradores do hospital. Eram algo muito maior. E estavam observando o comboio de um drone alto acima do horizonte de Seattle. O rádio chiou. Comando, aqui é Taylor Charlie. Temos alvos, 2 sedãs, sem luzes, perseguindo em alta velocidade. O rosto de Graves endureceu. Ele engatilhou sua arma. Enfermeira Brooks, disse ele calmamente. Mantenha a cabeça baixa. O interior do Chevrolet Suburban era uma fortaleza de couro e luzes LED azuis, mas para Maya, parecia um submarino a encher-se de água. A chuva batia contra o vidro à prova de balas, distorcendo os faróis dos carros que se aglomeravam atrás deles. Contacte a retaguarda! O rádio gritou, a voz do operador no veículo da retaguarda. Sinal de chamada martelo 2. 2 sedãs com vidros escuros. Eles estão acelerando. Vejo armas. MP5S. O comandante Graves não se abalou. Ele nem mesmo olhou para trás. Ele olhou para a tela de navegação, seus dedos calmamente ajustando o zoom no mapa. As regras de combate estão ativas, disse Graves em seu fone de ouvido, sua voz conversando como se estivesse pedindo um café. Condução defensiva. Não use força letal a menos que seja alvejado. Estamos em uma zona civil. Pop, pop, pop. O som era fraco, abafado pela blindagem pesada do SUV, mas inconfundível. Algo ricocheteou no para-choque traseiro do veículo. Eles estão atirando, gritou Maya, segurando o cinto de segurança com uma mão e sua suculenta com a outra. Eles estão tentando danificar os pneus, corrigiu Graves. Os pneus Run Flat estão aguentando. Martelo 2. Você tem autorização para desativar. O SUV atrás deles desviou. Maya virou a cabeça bem a tempo de ver a janela traseira do Suburban, que os seguia descer alguns centímetros. Um cano apareceu. Uma rajada de flashes de tiros iluminou a noite chuvosa. O sedã líder da perseguição desviou violentamente, com o pneu dianteiro destruído. Ele girou por 3 faixas de tráfego, batendo na divisória de concreto em uma chuva de faíscas. O segundo sedã, no entanto, era mais habilidoso. Ele se posicionou atrás de um caminhão, usando o veículo civil como escudo para diminuir a distância do comboio. Profissionais, Graves murmurou. Esses não são bandidos de rua. É condução PMC. PMC? Maya perguntou com a voz trêmula. Contratantes militares privados, mercenários, explicou Graves, olhando pelo espelho lateral. Alguém pagou muito dinheiro para garantir que o almirante não acordasse. O comboio entrou na rampa de acesso à rodovia, entrando na I-5 Sul. O velocímetro subiu para 80, 90, 100 milhas por hora.
Os pesados SUVs se moviam com surpreendente agilidade, zigue-zagueando pelo tráfego escasso da madrugada. Status do ativo? Perguntou Graves. Estável, respondeu uma voz da parte de trás do SUV. Um médico estava agachado sobre uma maca onde o almirante Sterling estava amarrado. A pressão arterial está flutuando. Ele está consciente, mas grogue. Está pedindo sua arma. Negue esse pedido, disse Graves secamente. De repente, uma motocicleta passou rugindo por eles na berma, uma elegante moto esportiva preta. O motociclista estava vestido com couro preto e o visor do capacete abaixado. Quando a moto ficou paralela à janela de Maya, o motociclista levantou a mão. Ele não estava acenando. Ele estava segurando uma bomba adesiva, uma carga explosiva magnética. Lado esquerdo da moto. Maya gritou. Graves viu. Ele não hesitou. Ele girou o volante com força para a esquerda. O enorme Suburban balançou, batendo na motocicleta. Foi uma manobra brutal e calculada. A moto bateu no para-choque, balançou e o motociclista perdeu o controle. A moto derrapou para o lado, soltando faíscas no asfalto, e o motociclista caiu na faixa de grama. Ameaça neutralizada, disse Graves, corrigindo a derrapagem. Boa visão, enfermeira Brooks. Maya estava hiperventilando. Eu acabei de matar um cara. Você salvou 4 pessoas neste carro, disse Graves severamente. Concentre-se nisso. Estamos a 8 quilômetros do ponto de extração. Aguarde! A perseguição se intensificou. O sedã restante era persistente, se aproximando, mas o comboio da Marinha era uma máquina bem lubrificada. O SUV traseiro, Hammer 2, freou bruscamente. O sedã que os perseguia, pego de surpresa, bateu na traseira do para-choque blindado. O capô do sedã amassou como papel de acordeão. Vapor sibilou. A ameaça estava morta na água. Limpo, informou o Hammer 2. Todos os inimigos abatidos. Entendido? Disse Graves. Desliguem os faróis. Rota Bravo. O comboio saiu abruptamente da rodovia, entrando em uma estrada secundária escura que levava às densas florestas do sopé das Cascades. Eles dirigiram por mais 20 minutos em silêncio, as luzes da cidade desaparecendo atrás deles, até que não havia mais nada além da chuva, dos pinheiros e do zumbido do motor. Mia olhou para o médico que atendia o almirante. Sterling murmurava, debatendo-se levemente contra as correias. Para onde estamos indo? Perguntou Maya. Graves desligou os faróis, trocando para óculos de visão noturna. Refúgio Alfa. É uma instalação secreta. Ninguém sabe que ela existe, exceto o presidente e o almirante, nem mesmo a CIA. O SUV diminuiu a velocidade, aproximando-se do que parecia ser uma parede de rocha sólida. Graves acendeu os faróis altos em uma sequência específica. Longo, curto, longo, curto. A parede de rocha roncou. Era uma porta hidráulica camuflada. Ela se abriu, revelando um túnel de concreto banhado por luzes vermelhas de emergência. O comboio entrou, e as pesadas portas se fecharam atrás deles com um baque definitivo, bloqueando o reinado, os mercenários e o mundo que Meyer conhecia. A instalação era uma maravilha da engenharia da Guerra Fria, atualizada com a tecnologia do século XXI. Era um bunker escavado nas profundezas da montanha, com cheiro de ozônio e óleo de arma. Assim que os SUVs pararam, a Bahia fervilhou de atividade. Médicos militares em aventais verdes e jalecos brancos correram para a frente. Peguem a maca. Um médico alto e careca gritou. Levem-no para a sala de trauma, imediatamente. Eles tiraram o almirante Sterling da parte de trás do SUV. Ele parecia pior do que no hospital. Sua pele estava cinza, suada, mas seus olhos estavam abertos e furiosos. Tirem as mãos de mim! Gritou Sterling, embora sua voz estivesse fraca. Ele deu um tapa no médico careca. Almirante, por favor, você está em estado crítico. O médico insistiu, tentando apontar uma lanterna para os olhos dele. Sou o Dr. Ares, diretor médico deste setor. Preciso entubá-lo para proteger suas vias respiratórias. Sem tubos? Sterling tossiu. Um som úmido e rouco. Eu disse para trazerem a garota. O Dr. Harris parecia confuso. A garota? Senhor, temos a melhor equipe de trauma do estado. A enfermeira? Sterling gritou, agarrando a lapela do Dr. Harris e puxando-o para baixo. A do estacionamento. Brooks! Todo o hangar ficou em silêncio. Todos se viraram para olhar para Maya. Ela estava parada ao lado do SUV, segurando sua planta, parecendo um cervo diante dos faróis de um carro. Sua roupa estava manchada de café e suor. Seu cabelo estava uma bagunça. Ela parecia uma criança em comparação com os soldados endurecidos e médicos de elite ao seu redor.
Graves deu um passo à frente. Dr. Aris, recue. O almirante deu uma ordem. Isso é ridículo, Aris zombou. Ela é uma civil, uma criança. Olhe para ela. Ela provavelmente nunca viu um ferimento de combate na vida. Ela o trouxe de volta dos mortos há 1 hora. Graves disse baixinho. Ele olhou para Maya. Enfermeira Brooks, é a sua vez. Mia engoliu em seco. Ela entregou sua planta a um comando perplexo. Segure isso. Não regue demais. Ela marchou em direção à maca. O medo ainda estava lá, mas no momento em que viu o paciente, seu modo enfermeira entrou em ação. Era um interruptor que ela não conseguia desligar. Todos para trás, ela ordenou. Sua voz não era alta, mas era projetada. Deem ar a ele. Ela se aproximou da maca. Sterling olhou para ela. Sua respiração era superficial. Você veio, ele disse com voz rouca. Um lampejo de alívio cruzou seu rosto de granito. Você não me deu muita escolha, almirante, disse ela, verificando seu pulso. Estava fraco. Fale comigo. O que você está sentindo? E não minta. Peito pesado. Sterling grunhiu. Visão embaçada. Sabor metálico na boca. Como moedas. Maya franziu a testa. Moedas, não amêndoas. Amêndoas eram para o espião. Sterling chiou, para deixá-lo em pânico. Mas o sabor é de metal. A mente de Maya correu. Sabor metálico, arritmia, dificuldade respiratória. E Finch usou um líquido transparente. O Dr. Aris interveio, incapaz de se conter. É claramente uma infecção miocárdica causada por estresse. Precisamos administrar heparina e nitroglicerina. Se você der nitroglicerina a ele, vai matá-lo. Maya retrucou, sem levantar os olhos. Como assim? Aris ficou irritado. Eu estudei na Harvard Med e na Universidade Estadual, mas sei que um gosto metálico combinado com instabilidade cardíaca sugere intoxicação por metais pesados ou um composto específico como arsênico ortálio. Maya rebateu. Ela olhou para as unhas de Sterling. Havia linhas brancas tênues nelas. Linhas de Mace. Normalmente, elas levavam semanas para se formar, mas em casos agudos de alta dosagem, as unhas podiam descolorir instantaneamente. Você bebeu alguma coisa antes de desmaiar nas docas? Maya perguntou. Chá? Sterling sussurrou. Com um contato chamado Silas. Não Silas. Sylvain, talho. Maya disse com determinação. É inodoro, insípido, dissolve-se em líquidos, causa problemas cardíacos, gosto metálico, fraqueza. E Finch injetou-lhe algo para acelerar o efeito. Provavelmente cloreto de potássio para simular um ataque cardíaco. Talho? Iris riu. É um veneno da KGB da Guerra Fria. Ninguém usa isso. As pessoas que nos perseguiram na autoestrada não são exatamente do tipo corporativo moderno. Graves interrompeu. Eles são da velha guarda. Maya virou-se para Graves. Preciso de azul da Prússia. É o antídoto para o talho e preciso dele agora ou os rins dele vão parar de funcionar e ele entrará em parada cardíaca permanente. O Dr. R. se cruzou os braços. Não mantemos antídotos obscuros com base na intuição de uma enfermeira temporária. Vou prosseguir com o protocolo cardíaco. Ele pegou uma seringa de nitroglicerina. Não faça isso, Maya advertiu. Aris destampou a agulha. Segurança. Removam-na. 2 guardas se adiantaram. Clique. O som foi baixo, mas ecoou alto na sala cavernosa. O almirante Sterling havia puxado uma pistola do coldre do médico que estava ao seu lado. Sua mão tremia, mas o cano estava apontado diretamente para o peito do Dr. Aris. Ela disse. Sterling rosnou, seus olhos queimando com uma intensidade aterrorizante. Azul da Prússia. O Dr. Aris congelou, com a agulha pairando a centímetros da porta 4. Ele olhou para a arma. Ele olhou para o almirante. Comandante Graves. Reese guinchou. Graves deu de ombros. Eu ouviria ele, doutor. Ele atira pior quando está tonto, o que significa que ele pode acertar você na virilha em vez do peito. Ars baixou lentamente a agulha. Ele se virou para uma enfermeira. Verifique o estoque de toxicologia. Veja se temos azul da Prússia. 3 minutos depois, a enfermeira voltou com um frasco empoeirado de cápsula. Temos. Vencido há 6 meses, mas lacrado. Vai funcionar, disse Maya. Ela pegou o frasco, abriu 2 cápsulas, dissolvendo o pó em um copo de água. Almirante, você precisa beber isso. Vai ter gosto de tinta azul. Sterling guardou a arma. Ele pegou o copo da mão de Mera. Seus dedos roçaram os dela. Sua pele estava em brasa. De um gole só, ele sussurrou e tomou o líquido azul. Ele fez uma careta, tossindo, mas não vomitou. Ele devolveu o copo para Ma. Agora, disse Sterling, sua voz já soando um pouco mais forte. Ou talvez fosse apenas a força de sua vontade. Tire todos, exceto Graves e ela.
O Dr. Harris parecia ofendido, mas sabia quando estava derrotado. Ele sinalizou para sua equipe sair. A baía esvaziou, deixando apenas o zumbido dos ventiladores. Sterling se deitou, fechando os olhos. O perigo imediato do ataque cardíaco parecia estar passando, à medida que o antídoto começava a neutralizar a toxina em seu intestino. "Você tem um nome, enfermeira?" perguntou Sterling, ainda de olhos fechados. "Maya Brooks." "Bem, Maya Brooks." Sterling abriu os olhos. O aço cinza estava de volta. "Você acabou de pisar em uma pilha de merda tão profunda que vai precisar de um snorkel. Sabe quem tentou me matar? Finch. Finch é um fantoche", cuspiu Sterling. "O homem que puxa os cordões é Garrison Blackwell." Graves enrijeceu. "Blackwell Defense, a maior empreiteira do Pentágono." "A mesma", disse Sterling. "Eu encontrei provas. Blackwell não está apenas vendendo armas. Eles estão fabricando ameaças. Agentes biológicos, testando-os em populações sem teto em Seattle para vender as curas ao melhor comprador. Quarto 412. Eu não era apenas um paciente. Eu fazia parte da operação de limpeza. Eles achavam que tinham perdido um." Sterling olhou para Mayer. "Eles sabem que você me salvou", disse ele com severidade. "O que significa que Blackwell sabe quem você é. Ele tem seu rosto, ele tem seu nome, e ele tem recursos que fazem a CIA parecer um grupo de escoteiros." Maya sentiu um frio no estômago. "Então não posso ir para casa." "Casa?" Sterling riu. Um som seco e humilhante. "Garota, você está morta." Para o mundo, Maya Brooks morreu em um acidente de carro hoje à noite na I-5. Essa é a história que Graves vai divulgar pela manhã. Maya olhou para ele. "O quê?" "É a única maneira de manter sua família segura", acrescentou Graves gentilmente. "Se Blackwell achar que você está viva, ele irá atrás de seus pais para chegar até você. Se você estiver morta, a trilha termina." Maya sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. "Então, eu não tenho nada." "Você tem um trabalho", disse Sterling. Ele tentou se sentar, fazendo uma careta de dor. "Preciso de um médico. Alguém que não esteja na folha de pagamento. Alguém que pense rápido e não tenha medo de quebrar algumas costelas." Ele estendeu a mão. Era grande, calejada e cheia de cicatrizes. "Bem-vinda à Frota Fantasma, Tenente Brooks." Maya olhou para a mão. Olhou para Graves, que acenou solenemente com a cabeça. Pensou em Beatrice, em Finch, no estacionamento chuvoso e na vida que lhe fora roubada em um piscar de olhos. Ela enxugou as lágrimas. Ela pegou a mão do almirante. "É Maya", ela corrigiu. "E vou precisar de um salário maior do que o que St. Jude me pagava." Sterling sorriu. Era a primeira vez que ela ouvia sorrir de verdade. Foi assustador. Pronto. 3 dias se passaram desde a extração. 3 dias de Maya existindo em um bunker de concreto que oficialmente não existia. Ela havia aprendido a desmontar uma Glock 19, embora esperasse nunca precisar usá-la. Como inserir uma intravenosa na parte de trás de um veículo em movimento e, o mais importante, ela havia aprendido a verdade sobre por que sua vida havia implodido. O almirante Sterling sentou-se à cabeceira de uma mesa de metal. Ele parecia melhor. A cor havia voltado ao seu rosto, embora o azul prussiano ainda estivesse agindo em seu organismo. Ele usava uma camiseta preta simples que mostrava as cicatrizes em seus braços. "Senhores e Maya", Sterling começou, projetando um mapa holográfico na mesa. "Este é o centro de dados seguro Blackwell. Ele está localizado a 20 metros de Tacoma, disfarçado como um armazém logístico de uma rede de supermercados." O mapa ampliou. Assinaturas de calor mostravam guardas patrulhando o perímetro. "Blackwell sabe que sobrevivemos", Sterling continuou. "Ele sabe que temos o nome dele. Hoje à noite, às 2 horas, seus sistemas estão programados para fazer uma limpeza completa. Se isso acontecer, as evidências dos testes biológicos desaparecerão. Temos que proteger os servidores físicos antes que essa limpeza ocorra." Graves se inclinou para frente. "As informações sugerem uma forte presença. Mercenários, a mesma equipe que nos atacou na I-5. Eles estão nos esperando." "Ótimo." Sterling sorriu friamente. "Odeio convidados decepcionados." Ele se virou para Maya. Ela agora usava equipamento tático, mal ajustado, mas funcional. Uma mochila médica estava amarrada às suas costas, pesada com suprimentos que ela mesma havia requisitado. "Maya, você fica no Bearcat com o oficial de comunicações", ordenou Sterling. "Você é o nosso apoio médico. Se alguém cair, nós o arrastamos até você. Você não entra no prédio. Entendido?" "Entendido", disse Maya com o estômago embrulhado. A operação começou em silêncio. A frota fantasma se movia como fumaça. Eles romperam a cerca do perímetro sem acionar um único sensor.
Maya sentou-se no veículo blindado a 800 metros de distância, observando as imagens da câmera do capacete nos monitores. Parecia um videogame, verde e granulada, rompendo. Graves sussurrou pelo comunicador. Na tela, a porta dos fundos do armazém explodiu para dentro com um baque abafado. A equipe invadiu o local. Então, o caos. Contato frontal. Tiros foram disparados. As imagens do vídeo tremeram violentamente. O armazém não estava cheio de mantimentos. Era uma fortaleza de hacks de servidores e passarelas. Os flashes dos tiros iluminaram os corredores escuros. Homem abatido. Homem abatido. Era a voz de Graves. O operador Hammer 3 foi atingido. Artéria da perna. Sangramento intenso. Arrastem-no para fora. Sterling gritou pelo rádio. Imobilizado. Graves gritou. Não podemos movê-lo. Ele está à vista. Maya olhou para a tela. Ela viu o operador no chão segurando a coxa. O sangue estava preto na visão noturna, acumulando-se rapidamente. Um sangramento na artéria femoral. Ele tinha 3 minutos, talvez menos. Ele está sangrando, disse Maya ao oficial de comunicações ao lado dela. O protocolo diz para mantermos a posição, disse o oficial, digitando freneticamente. Maya olhou para a tela. Ela olhou para sua bolsa médica. O protocolo a fez ser demitida. O protocolo era para pessoas que queriam ver outras pessoas morrerem. Ela pegou sua bolsa. Abra a porta. Negativo. O almirante disse. Maya apertou o botão de abertura manual da porta. Diga ao almirante que estou entrando. Ela pulou do Bearcat e correu em direção ao armazém. A chuva estava caindo novamente, encharcando-a instantaneamente. Ela podia ouvir os tiros agora, altos e estrondosos como trovões. Ela chegou à porta arrombada. As balas estavam destruindo a moldura de concreto. Ela mergulhou para dentro, deslizando no chão escorregadio. Brooks! A voz de Sterling rugiu em seu fone de ouvido. Volte para o veículo! Me cubra! Ela gritou de volta, surpreendendo a si mesma. Ela rastejou em direção ao operador caído. As balas ricocheteavam nas prateleiras de servidores acima de sua cabeça, fazendo chover faíscas e fragmentos de plástico sobre ela. Ela alcançou o soldado. Ele estava pálido, em estado de choque. Eu te peguei! Ela gritou acima do barulho. Ela rasgou a perna da calça dele. O ferimento era irregular. Ela enfiou o joelho na virilha dele para aplicar pressão no ponto de controle, arrancando um toricate do colete. Suprimam o fogo! Gritou Graves. Os selos lançaram uma parede de chumbo, forçando os mercenários na passarela a se abaixarem. Maya girou o toricete até o sangramento parar. Vamos! Temos que ir! Ela agarrou a alça de arrasto do soldado. Graves estava lá um segundo depois, agarrando o outro lado. Juntos, eles o arrastaram para trás de um gerador pesado. Enquanto Maya verificava os sinais vitais do soldado, ela olhou para o outro lado do chão do armazém. No centro da sala, atrás de uma parede de vidro, estava a sala do servidor principal. E lá dentro, freneticamente retirando discos rígidos, estava um homem de jaleco branco. Dr. Adrian Finch. Ele não estava morto. Ele não estava na prisão. Ele estava ali apagando os dados. Maya sentiu uma raiva que não sabia que possuía. Ela travou os olhos com Finch através do vidro. Ele a viu. Seus olhos se arregalaram. Ele reconheceu a enfermeira que tentara destruir. Finch pegou uma maleta de metal e correu para a saída dos fundos da sala de vidro. Ele está fugindo, gritou Mia, apontando. Finch está com os discos. Sterling emergiu das sombras, com o rosto manchado de graxa e sangue. Ele viu Finch. Graves, proteja os feridos, ordenou Sterling. Brooks, fique abaixado. Sterling pulou por cima de uma esteira rolante, perseguindo Finch. Finch saiu correndo da sala de servidores em direção a uma doca de carga. Ele tentou digitar o código, apavorado. A porta se abriu e ele saiu cambaleando para a chuva. Sterling foi mais rápido. Ele derrubou Finch no asfalto molhado da doca de carga. A pasta escorregou. Finch recuou, sacando uma pequena pistola do casaco. Fique atrás. Eu vou atirar. Sterling levantou-se lentamente. Ele nem sequer levantou a arma. Apenas caminhou em direção a Finch. Você tentou me matar na cama, Adrian, disse Sterling, com voz baixa e assustadora. Você acha que uma arma na sua mão muda alguma coisa? A mão de Finch tremia. Eu só estava seguindo ordens. Blackwell me obrigou. Você traiu seu juramento. Uma voz veio da porta. Maya estava lá. Ela segurava a pasta. Finch olhou para ela. Maya, por favor. Nós dois somos profissionais da área médica. Nós curamos pessoas. Eu curo pessoas, disse Maya, sua voz trêmula, mas firme. Você as mata por dinheiro. Finch apontou a arma para Maya. Bang! Finch deixou a arma cair. Ele olhou para o ombro, onde uma flor vermelha desabrochava.
Sterling abaixou sua arma. Isso foi pela enfermeira, disse Sterling. Ele se aproximou, chutou a arma para longe e amarrou as mãos de Finch com uma braçadeira plástica. Você vai viver, Adrian, e vai contar tudo sobre Garrison Blackwell para um grande júri federal. As sirenes começaram a soar à distância. Não é a polícia militar. A cavalaria havia chegado. Sterling se aproximou de Mera. Ele pegou a pasta dela. Você desobedeceu a uma ordem direta, disse ele, olhando para ela. Eu salvei uma vida, ela respondeu. Sterling olhou para a pasta, depois voltou a olhar para o armazém onde sua equipe estava viva graças à ação rápida dela. Sim, ele grunhiu, com um sorriso irônico no canto da boca. Você salvou. Bom trabalho, marinheira. 6 meses depois, o sol se punha sobre um pequeno aeródromo na Virgínia. Um jato particular estava na pista, com os motores ligados. Maya Brooks atravessou a pista, carregando uma mochila e uma planta muito saudável, vibrante e suculenta. Ela agora usava um macacão de voo, não mais o uniforme do São Jude. Em seu ombro havia um emblema, uma caveira com um chapéu de enfermeira cruzado com uma seringa e um tridente. O corpo médico da Frota Fantasma. O comandante Graves estava ao lado da escada do jato. Você está pronta, tenente? Pronta, disse Maya. Para onde estamos indo? Blackwell não desistiu sem lutar, disse Graves, entregando-lhe um dossiê. Sua rede está fragmentada, mas ativa. Rastreamos um carregamento dessas amostras biológicas até um porto em Macau. O almirante quer que decolamos em 5 minutos. Maya olhou para o dossiê. Era perigoso. Era loucura. Estava a milhões de quilômetros da ala cardíaca e do olhar crítico da enfermeira Beatrice. Ela sorriu. Ela havia perdido sua antiga vida. Sim, mas ela havia encontrado outra coisa. Ela havia encontrado uma família. Ela havia encontrado um propósito. E o mais importante, ela havia descoberto que quando os SUVs pretos vieram buscá-la, ela não precisava ser a vítima. Ela poderia ser a tempestade. Vamos salvar o mundo, disse Maya e subiu as escadas. Enquanto o jato rugia no céu, inclinando-se em direção ao horizonte, Mia olhou pela janela. Em algum lugar lá embaixo, em uma prisão federal de segurança máxima, o Dr. Finch estava sentado em uma cela. E em algum lugar em um cofre seguro, a verdade estava a salvo. A enfermeira novata tinha ido embora. A operadora tinha chegado. Uau, que jornada! De um estacionamento chuvoso em Seattle a uma operação secreta em um servidor secreto, Maya Brooks passou de verificar sinais vitais a derrubar uma conspiração global. Isso só mostra que você nunca sabe quem está salvando ou do que é capaz até ser testado. Se você gostou dessa história de justiça, traição e ação de alto risco, não se esqueça de clicar no botão curtir. Isso ajuda muito o canal. E se você quiser ouvir a segunda parte, em que Maya enfrenta o cartel em Macau, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder. Comente abaixo. O que você faria se 10 SUVs pretos aparecessem para buscá-lo? Conte para mim nos comentários. Obrigado por assistir e fique bem.